Olá, sejam muito bem-vindos ao meu cantinho. Para quem eu não conhece, meu nome é Amanda, muito prazer. Pelo título do vídeo, vamos falar sobre as minhas experiências no parto aqui nos Estados Unidos. E já vou adiantar que o meu plano inicial do parto deu tudo errado. Na verdade, foi plano A, plano B, plano C. Então eu vou falar como que foi toda essa experiência do começo ao fim. E vale mencionar que essa foi a minha primeira gravidez, então eu tenho zero conhecimento sobre o processo do parto no Brasil, tanto no setor público quanto no setor privado. Então eu vou falar só sobre o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, mais especificamente no estado de Washington. Desde o começo eu estava querendo muito fazer o parto natural, o parto normal, ou aqui, como eles falam, vaginal. Então, nunca foi uma pergunta que eu fiz para minha médica sobre normal ou cesariana. Ela nunca mencionou cesariana para mim, ou nunca me fez a pergunta se eu queria normal ou a cesárea. Agora que eu tô descobrindo com outras pessoas que queriam fazer cesárea logo de cara, que isso não é uma opção. No Brasil, vejo as pessoas falarem que tem uma cultura muito forte da cesárea, né? Que os médicos já querem fazer cesárea muito cedo, até mesmo com a pessoa tendo condições de fazer o normal. E aqui eu sinto que é o outro lado da balança, eles querem fazer normal a todo custo. Só em alguns casos que eles vão para cesárea. Então, na primeira gravidez, eles meio que não deixam você fazer cesárea, a não ser que você tenha uma justa causa. Por exemplo, se você já teve outras cesáreas antes, ou se você está num grupo de risco para você fazer o parto normal. Pois muito bem, eu tava muito nervosa sobre o parto normal, mesmo eu querendo, porque eu não tive exemplos da minha família próxima que teve o parto normal. Não foram todas cesáreas. Então eu tentei pesquisar, fazia o que dava, inclusive agora eu tô sentada aqui, ó, naquelas bolas, porque eu fiz aqueles exercícios que recomendam fazer para ajudar na dilatação. Até me entrei numa massagem aí doida de uma moça que quase me matou, gente. Foi muita dor, eu não consegui fazer todas as sessões que ela recomendava, porque ela fazia uma pressão, tipo, uma pressão no meu músculo muito forte em várias partes, que ela, segundo ela, né, era pra criar espaço e tudo mais, mas foi muito, muito doloroso. Eu saía das sessões chorando, já grávida, então eu resolvi parar. Eu também comi as tâmaras, que falam, né, que também ajuda. A alimentação poderia ser mais saudável, eu confesso. Eu poderia ter feito um melhor trabalho na minha alimentação. E exercícios também, tipo assim, eu andava, caminhava, né, até porque eu tenho a Shine, minha cachorrinha, que ela não faz nada dentro de casa, então todo dia eu ia andar com ela e tudo mais. Então essas coisas eu estava fazendo, mas não era assim, ó, estou super ativa, até porque eu enchei muito, 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 muito no final da minha gravidez. Tava muito difícil fazer qualquer coisa. Mas esse é parte do inchaço que entra, né, meio que o começo da minha história de parto real, porque como eu comecei a inchar, nas duas últimas consultas com a minha médica, ela percebeu que a minha pressão deu uma subida comparada com as outras semanas. Tava tipo 13/8 e a minha pressão normalmente ela é bem mais baixa, tipo 11/6, 11/7. Então ela falou assim, ó, fica de olho na sua pressão, porque se você vê a pressão alta, volta pro médico pra gente avaliar. Ela meio que me deu esse alerta, mas não me falou nada sobre pré-eclâmpsia ou o que estava acontecendo comigo. Porque até então eu pensei, tô com pressão alta, eu não sei o que isso significa. Não me foi falado. Então, isso daí não foi uma experiência muito boa. Na verdade, eu não tive uma experiência muito boa com a minha médica mesmo. E passando alguns dias depois desse aviso que ela me deu, eu fiquei monitorando a minha pressão e teve um domingo que deu super alto, deu 16 por alguma coisa, assim, mas também eu tava medindo num grupo, uma reunião de amigos, então não tava no cenário ideal, então, mas mesmo assim eu fui no médico no dia seguinte e quando eu fui no médico minha pressão voltou para 13 alguma coisa. Eles fizeram outros exames também, como um teste de urina para ver se tinha proteína na urina, e eles encontraram a proteína na urina, que é um sinal forte de pré-eclâmpsia. E a médica falou que eu estou a caminho de uma pré-eclâmpsia nesse momento. Não foi a minha médica, tá? Foi a médica que estava de plantão. Ela falou, você está a caminho da pré-eclâmpsia, então se você medir a sua pressão e der maior ou igual a 14/9, 2 vezes seguidas no intervalo de 15 minutos, você volta pra cá. Então, foi esse o meu aviso. Nesse momento, também não me falaram nada sobre o que você acha da gente marcar uma cesárea. Só falaram, olha, continua medindo e, né,
provavelmente eu vou te ver logo. E ela falou isso, provavelmente a gente vai se ver logo. Aí depois, na próxima semana, ou mais umas 2 semanas, acho que foi na próxima semana, eu medi e aí a pressão começou a subir, tava 14/9, medi 2 vezes, deu 2 vezes 14/9, mas eu tava me sentindo bem, eu tava relativamente bem, claro que eu estava já com quase 40 semanas, estava com 39 semanas e 5 dias. Então, tava bem desconfortável, né? Já tava dormindo, não tava conseguindo dormir na cama, por exemplo. Eu dormia na poltrona, porque por causa da inclinação, enfim. E aí voltamos pro hospital, agora com a pressão também alta. Eles mediram lá e também tava os 14/9. Então, o médico que me atendeu falou: olha, a gente vai ter que induzir e você só sai daqui com a sua filha. Que aí sim, eu fui diagnosticada com pré-eclâmpsia, porque eu tinha proteína no xixi. E também teve a questão da pressão tá alta. Estamos aqui no hospital. A gente vai conhecer a Sossô daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não, várias horas, mas... Mediram a pressão dela, fizeram os exames, mediram o cervix. O médico acha que vão me admitir hoje, vai estar só esperando mais exames. Vai ser induzido, né? Provavelmente vai nascer já hoje à noite ou amanhã. Ela falou que não vai nascer nas próximas 6 horas, então vai demorar. Vamos ver os pezinhos. Os pés melhoraram. Melhoraram muito hoje, nossa, sem comparação. Mas tá inchado ainda. A perna tá inchada. Aí tá monitorando a pressão. Os batimentos, acho que eles vão tirando o volume. Tiraram o volume. Queria ouvir. Mas tem batimento e Mas o bebê tá tudo bem com ela. contração. Tá tudo bem. Isso aí. O que foi me falado era o que ia acontecer. O que ia acontecer? Eu ia começar a tomar magnésio, que aparentemente quando você é diagnosticada com pré-eclâmpsia, você toma o magnésio para evitar problemas de convulsão, ou seja, sua pressão subir muito e ter o risco da convulsão mesmo. Aqui o magnésio é meio ruim assim, parece que é uma sensação de queimadura por dentro. Mas agora já deu uma estabilizada, então tá melhor. Pedi pra trazer algumas comidinhas, que o Kevin tá vindo também trazer janta e as outras coisas das malas que a gente já fez. E deixa eu mostrar aqui. Aí a enfermeira trouxe algumas bolachinhas, gelatina, água, bem legal. A minha pressão meio que se manteve nos 14/9, não chegou a criar um efeito bola de neve que aumentou muito a minha pressão. Então eu tive o magnésio e eu também tive um comprimidinho que é colocado lá dentro perto do cervix para amolecer o meu cervix. Foi bem doloroso esse processo e foi mais por causa das técnicas da médica do que o processo em si. E eu sei disso porque com a médica foi muito mais tranquilo do que com outra médica. Deu certo, eles colocaram aquele remedinho lá 2 ou 3 vezes e meu cervix ficou bem amolecido. E Luna, como você tá sentindo? Ok, dor de cabeça. Umas cólicas, tá dando umas cólicas aqui embaixo. Contração, né? E um monte de tubo. Tá indo no banheiro direto. Tá indo no banho toda hora. A dilatação tá 1,5 centímetros. E vamos continuar comendo medicamento por mais 2 doses, né? Uma, 2 doses. Pra esperar. Fazer exercício de bola. Descansa mais um pouco, linda. Tá. Beijo. E depois desse processo que durou, durante a noite, eu cheguei lá domingo de noite, então durante a madrugada e a manhã da segunda foi só para esse processo. E aí depois que começou realmente o processo para me dilatar. Então, para me dilatar, eles começaram com um negócio do balão, que eles chamam, que são realmente como uma bexiga, e aí coloca lá dentro, você fica com os tubos para fora, e eles colocam uns líquidos lá dentro para encher esses balões. E acho que a ideia é que o corpo perceba, olha, tem alguma coisa aqui, vamos abrir, né, para expelir isso, sei lá. Eu acho que é essa a ideia. E aí sim que eu comecei a sentir as contrações, porque até então, nesses processos do cervix sendo amolecido e até antes eu tava tendo contração. Eu
Tava tendo, mas eu não tava sentindo absolutamente nada. E aparentemente isso não é bom. Então, eu tava vendo o gráfico das contrações acontecendo, mas sem sentir. E depois que esse balão foi colocado, aí sim eu comecei a sentir. A doula que a gente contratava lá com a gente, e ela comentou, né, que esses processos de indução é complicado porque você começa a sentir as contrações num nível mais forte, meio que do nada, não tem uma progressão. E a princípio as contrações estavam como se fosse uma cólica menstrual aqui na frente, mas bem mais intensa, e doendo muito, 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 e eu fiquei algum tempo, eu nem sei quanto tempo, porque pra mim, esse período que eu fiquei no hospital, o tempo tá meio bagunçado. Eu não tinha dilatado nada, porque a ideia é que esse balão você dilate até 3 centímetros, que quando você dilata 3 centímetros, o balão naturalmente cai. Então a ideia é colocar esse balão e ele cair naturalmente conforme você for dilatando. E isso não aconteceu, e as dores estavam muito fortes, e aí acabou que eles tiraram um pouquinho do líquido do balão, que deu uma aliviada nas contrações, não diminuiu totalmente, mas deu uma aliviada. E eu fui pro chuveiro, porque eu também não podia usar banheira, por conta do magnésio e por conta da pressão. Então a gente ficou no chuveiro e eu colocando bastante água quente, especialmente quando tinha as contrações, e ajudou bastante. Ajudou bastante nas dores, também tinha diminuído um pouco. Consegui ficar um pouquinho ali, escutando uma música e tentando esperar passar. Porém, mesmo depois de ter ficado, acho que algumas horas, pelo menos ali, ou 1 hora e pouco, eu não vou lembrar. Saindo do chuveiro ainda não, o balão tava lá, não tinha dilatado praticamente nada. E isso já era a noite da segunda-feira. Então, a médica que estava me acompanhando até então, ela ia sair do plantão e ia entrar um outro médico que a minha doula já tinha falado que não gostava muito dele. Eu não tive tanto contato com ele, mas foi ele que iniciou esse processo de indução. Não sei, poderia ter sido feito de forma diferente, e eu gostei muito da médica que estava me olhando ali, e eu começou a me dar meio que um pânico, porque eles iam trocar de plantão, e aí ia vir outro médico, e eu não sabia como que ia ser. E a ideia é que eu poderia ficar com o balão por 12 horas, até 12 horas. Eu tinha ficado com o balão por volta de umas 4, 5 horas, por aí. Então eu tinha todo esse período ainda pra ficar nessas contrações pra ver se eu dilatava. Mas eu conversando com a médica, e aí sim eu falei assim, eu tô preocupada porque não estou dilatando. Ah, e um outro detalhe também que eu esqueci de falar, que como eu não tava dilatando com o balão depois de algumas horas, tipo, não tava dilatando nada, eles também colocaram a pitocina, que falam, né, ocitocina. Na hora, quando você vem o soro, tá escrito ocitocina. Mas parece que é a pitocina, que é a oxitocina artificial, também usaram isso. E, de novo, eu também não tive dilatação. Então, eu falei, eu tô preocupada com a minha saúde mental, até porque enfim, eu tava começando a ficar muito ansiosa, eu sabia que isso ia afetar a pressão, minha pressão também já tava complicada. E uma outra coisa também que a doula mesmo que falou foi que o magnésio, ele meio que age contra a dilatação. Então, pelo histórico da minha família, já não, assim, não sei se isso é genético ou não, mas já não tava com muita esperança. E ainda com o magnésio e o diagnóstico de pré-eclâmpsia, essas coisas estavam meio que indo contra o meu processo natural de dilatação. Então eu falei, então vamos resolver, né? Quais são as minhas opções? E aí sim que a médica falou da cesárea. Só aí que foi mencionada da cesárea, porque eu também tava com medo de partir para uma cesárea de emergência, que eu não queria. Aí sim veio a questão da cesárea. Falei com o Kevin, falei com a doula, todos acharam que era a melhor opção ali no momento, dado o meu quadro de pré-eclâmpsia principalmente. Então foi tudo muito rápido a partir daí, porque eu tava morrendo de nervoso, não era nem por conta da cesárea, eu não sei, eu tava muito nervosa, né? Porque eu também queria o parto natural, então eu tava me sentindo um pouco fracassada, de certa forma, por não ter conseguido, por não ter tentado mais. Em meia hora
A sala foi arrumada da cesárea e tanto o Kevin quanto a Dola puderam entrar na sala de cirurgia, eles colocaram todo um casaco e tal. Então isso também foi bom, porque aí eles puderam estar lá comigo, eu olhei bastante o Kevin, ele me ajudou a respirar. E eu tive um anestesista muito bom, muito legal. Ele veio conversar comigo, explicou todo o processo, tipo, ele explicou tudo o que eu ia sentir, tudo que era normal, tudo que eu poderia falar pra ele. Por exemplo, ele falou, depois que você colocar a anestesia, você pode se sentir um pouco enjoada. Se você se sentir enjoada, você me fala que eu já vou colocar o remédio, aí você já vai se sentir melhor. Então, ele realmente foi me dando passo a passo. E isso me ajudou muito, me ajudou a tranquilizar demais, tanto até na hora de aplicar a anestesia, porque é a peridural, né, aquela epidural aqui que fala que é na coluna, então tem muita gente que tem realmente muito medo dessa injeção. Eu tinha também, mas dadas as circunstâncias, eu era o menor dos meus problemas. E no fim, nossa, não doeu praticamente nada, sendo bem sincera. É uma agulha muito fina e aí eu já deitei. Na verdade, o que eu fiquei mais agoniada da cesárea é que você tem que ficar com os braços abertos e tem umas luzes bem grandes em cima de você, eles cobrem a sua frente, mas tem umas luzes bem grandes que você consegue ver o reflexo, né? Então, em um momento eu vi no reflexo eles passando aquele produto meio marrom pra esterilizar, sabe? E aí já começou a me dar uma agonia muito grande, então eu olhei pro lado, aí eu olhei pro Kevin, aí fui me acalmando, assim, sem olhar. Toda a sensação, né, de puxar e de corte, principalmente na hora de puxar o neném, você sente, você é puxado, assim. E também demorou, sei lá, quantos segundos pra Sofia começar a chorar. Ela tava meio dormindo assim, mas aí, tipo, eles acordaram ela começou a chorar e deu aquele alívio e tudo mais. Então, assim, esse processo da cesárea em si, da cirurgia, pra mim foi o processo mais tranquilo de toda essa experiência do parto, pra ser sincera. E aí chega o imediatamente pós. Isso daí foi numa segunda-feira, então, toda essa questão da cesárea, segunda-feira à noite. Bom, e depois da cirurgia, você vai primeiro para uma salinha, que você fica em observação, né, pra ver se tá tudo bem. Eles apertam a barriga depois, que é terrível, e eu não sei como que é no parto normal, se é a mesma coisa, se não é. Já tava com muito remédio, então não tava sentindo nenhuma dor nem nada, mas eu tava enjoada, eu tava vomitando. Então eles acabaram me dando remédio para enjoo também, mas eu acho que foi esse remédio que me deixou muito grogue. E isso foi uma das piores sensações do pós-parto, porque depois nos levaram, né, para um quarto, e o quarto era privado e tudo mais. O hospital é bem bacana, tipo, muito legal, um quarto gigante só pra gente, tinha serviço de comida e uma comida muito boa, muita opção, café da manhã, almoço, janta, então a gente tava bem servido, assim, televisão, sabe? Assim, a estrutura do hospital eu não tenho o que falar realmente. E indo pro quarto eu tava meio grogue, assim, então essa foi os piores momentos, foi o segundo dia e o terceiro dia pós-cirurgia. Foi muito difícil, porque eu não tava conseguindo dar atenção pra minha filha, eu não tava conseguindo curtir aquele momento de ver ela com todo o carinho, com todo o amor que eu tenho por ela, porque eu não tava me sentindo bem. A minha pressão ainda tava desregulada, ainda tava tomando magnésio, tinha passado pela cirurgia, então tava com os remédios de enjoo, remédio de dor e todos os hormônios que batem em você depois da cesárea, depois de dar à luz, né? Não só da cesárea, depois de ter um neném. Então foi realmente muito difícil. Eu acho que mentalmente foi o meu maior desafio, porque em questão de corpo eu tava medicada, então não senti dor. Era só esquisito, né? Porque sua barriga ainda tá grande e aí parece que tá com um vácuo ali, então pra andar, pra ir fazer xixi, essas coisas era muito estranho. Só que no começo tava com os caninhos para fazer xixi. Então eu não precisei levantar da cama. Que era uma coisa que minha mãe falava, que quando ela fez a cesárea ela até desmaiou, porque as enfermeiras já queriam que levantasse, que tomasse banho, que não sei o quê. E aqui não, eu fiquei deitada total, pelo menos um dia com o tubinho, né, pra sair xixi e tudo mais, então eu não tinha que levantar nem nada, não tava sentindo dor.
o mais difícil mesmo foi o psicológico, porque eu acho que você fica tão perto, né, da vida, que você criou uma nova vida, que eu comecei a pensar muito na morte. Assim, comecei a pensar na minha também, e também pensar nas todas as mulheres, assim, que também não tiveram opção de plano A, plano B, plano C, né? É só aquela opção do plano A, e se o plano A não der certo, é uma tragédia que acontece, né? Então, eu pensei muito nessas coisas, nessas tragédias, sabe? Fiquei muito depressiva, não tava conseguindo curtir a minha filha, me senti culpada, né? Que falam, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então, já começou aí, já logo no segundo dia. E na quinta-feira, no terceiro dia, eu ainda tava me sentindo muito mal e eu tinha uns tremeliques, assim, me tremia toda. Mudava muito de enfermeira toda hora, né? Os plantões acabavam e chegava outro, não sei o quê. E eu comentei com algumas enfermeiras que, olha, eu estou tremendo. Principalmente quando eles vinham medir a pressão, eu começava a tremer. Ou quando eles vinham apertar minha barriga, eu começava a tremer. E eu achava até que era, deve ser só nervoso, ansiedade e tudo mais. Mas aí teve uma enfermeira que me ouviu, né? Que inclusive, nossa, ela foi a enfermeira assim mais humana que teve lá. Ela realmente me ouviu, me abraçou, literalmente me abraçou, que não é muito comum, assim, né, aqui. Quando eu falei que eu tava tremendo e ela viu, ela falou com a médica imediatamente, e a médica veio e aí ajustou o meu remédio da pressão. E aí depois que ajustou o meu remédio da pressão, as coisas começaram a melhorar muito, porque aparentemente, né, eu tava, além da questão psicológica, né, eu senti um aperto no coração e eu achava que era em relação à ansiedade e tudo mais, mas não, era a pressão que também estava muito alta ainda. E então, depois desse ajuste dos remédios da pressão, as coisas começaram a melhorar. Então, o normal seria eu ser liberada 2 dias depois da cesárea, 48 horas depois da cesárea. Só que como eu fiz a cirurgia à noite, isso daria quarta-feira à noite. Então, eles não liberam ninguém durante a noite. Então, de qualquer forma, seria na quinta-feira. Só que como na quinta-feira a minha pressão ainda estava desregulada, eu só fui liberada na sexta-feira. Então a gente ficou muito tempo ali no hospital, o Kevin morrendo de dor nas costas. E foi ele que cuidou principalmente da Sofia nesses primeiros dias, porque eu estava muito sem condição. E uma outra coisa também que me deixou muito triste nesse começo foi a questão da amamentação. Eu tinha coletado colostro antes, então eu levei todos os colostros, na verdade o Kevin que acabou pegando todos os colostros que a gente tinha congelado para suplementar a alimentação dela com o colostro, porque no peito não estava saindo muita coisa. E depois eu descobri também, e me falem aqui, né, mas que o leite só sai mesmo depois de 4 dias, que no começo é bem pouquinho mesmo. E aparentemente esse pouquinho não estava sendo suficiente pelos padrões do hospital, porque ela perdeu mais peso do que eles acham normal, e por isso ela foi suplementado com leite doador. Então eu me senti mais mal ainda, né, de falar assim, nossa, eu não sou o suficiente para alimentar minha filha. Então teve essa questão do leite doador, teve uma enfermeira em específico que eu fiquei chateada, porque ela já queria dar uma mamadeira com bico de transição, e eu falei, não, eu quero tentar amamentar ainda, né, eu ainda acredito que eu vou ter leite e tudo mais. Então teve essa questão aí. No último dia estavam dando 40 ml de leite para ela, bem pequenininha e tal, para ela ganhar o peso rápido, para sair de lá sem ter perdido muito peso, né? Então eu não sei até quanto isso é normal, até quanto isso é recomendado, enfim, não sei, já foi. Depois, voltando para casa, que meu leite começou a produzir mais e tudo mais, e aí sim, e também depois que tirou todas as coisas, os remédios, né, que um dos remédios, inclusive, era o remédio para desinchar, porque eu tava muito, muito inchada, então eu tava perdendo muito líquido por esse remédio, inclusive, né, afetando a minha produção de leite também. Mas aí agora tá tudo normalizado, a gente teve algumas consultas lá no hospital e depois já foram marcadas com consultoras de lactação. Então, quando essas mulheres vinham para fazer a consulta da lactação, eu tinha uma experiência muito boa. Era só uma enfermeira que, assim, não me dei muito bem, sabe? Mas agora as coisas começaram a se alinhar, esperando dar 6 semanas, né, aqueles resguardo para voltar a fazer atividade física, que eu tô sentindo muita falta de fazer atividade. Eu consigo ver meu pé agora como um pé normal, não é mais um pé pão. E a Sofia também voltou, já passou o peso do que ela nasceu,
Então as coisas se ajeitaram, o que parecia que não ia se ajeitar. Eu tinha muito medo das coisas ficarem nessa tristeza que estava o hospital e não conseguir dar a volta por cima. Então, eu não sei se você tá passando por isso ou vai passar. Tem uma luz no fim do túnel que a gente começa, e claro, né, procurar ajuda ainda. Existe vida no pós-parto. Agora eu só tô curtindo a minha bebê e tá tudo muito bem. A minha mãe e minha irmã também vieram pra ajudar a gente, né? Uma das coisas que ajudou muito, muito, muito foi que antes, né, enquanto eu tava grávida ainda, eu e o Kevin fizemos muitos pratos e congelamos, e isso ajudou muito no começo. Inclusive, se você é amigo de alguém que teve neném recentemente, já recomendo aí a comida, trazer uma comidinha que vai ajudar muito nesse processo. Eu tive uma amiga que trouxe escondidinho, tava bom demais, e depois eles vieram, ajudaram com roupas, essas coisas da casa, que isso com certeza, nossa, é uma ajuda impagável, assim. Se a família tem pet, por exemplo, se ofereça para olhar, ficar um pouquinho, né, dar uma cuidada aí, até para eles não se sentirem tão tristes, que nesse começo a Shiny ficou mais amuada e tudo mais, que ela percebe, né, que existe um novo serzinho assim, a atenção já não é igual, então tem esse processo de adaptação. Então, se você tiver amigos que você sabe que seu pet já gosta, né, que para ele poder dar uma distraída e te ajudar também a olhar, é uma ótima ajuda. Mas foi isso, essa foi a minha experiência do parto aqui nos Estados Unidos. Me fala aqui se você teve uma experiência parecida e o que você acha de diferente, especialmente se você teve um parto normal ou cesárea aí no Brasil. E se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações, e até o próximo vídeo. Tchau!